Se você entrar nesse vestido, eu me caso com você. O milionário árabe gargalhou alto, apontando para a empregada. O salão inteiro explodiu em risadas. Ele não sabia que estava provocando a pessoa errada. O salão de eventos do Hotel Império Dourado brilhava como um conto de fada saído das páginas de uma revista de luxo. Lustres de cristal pendiam do teto altíssimo, refletindo luz sobre o mármore italiano que cobria cada centímetro do chão. Era o tipo de lugar onde cada detalhe custava mais do que a maioria das pessoas ganhava em um ano inteiro. Yasmin Almeida segurava a bandeja prateada com tanto cuidado que seus dedos ficavam brancos de tanta pressão. Ela havia aprendido que, no mundo dos ricos, um único copo derramado podia custar seu emprego, e ela não podia perder esse emprego. Não agora. Não quando sua filha Isabela dependia dela para absolutamente tudo. Cuidado onde pisa. A voz áspera da supervisora Helena cortou o ar. Essas pessoas aqui pagam mais pela entrada dessa festa do que você ganha em 6 meses. Yasmin apenas assentiu, abaixando a cabeça enquanto seguia em direção ao grupo de convidados que gesticulava animadamente perto do palco central. Seu uniforme simples contrastava violentamente com os vestidos de grife e os ternos impecáveis ao seu redor. Ela era praticamente invisível, apenas mais uma sombra servindo champanhe para pessoas que nunca olhariam em sua direção. Mas aquela noite seria diferente. Aquela noite ela seria vista e desejaria, com toda a sua alma, ter permanecido invisível. Omar Al-Mansur dominava o centro do salão como se fosse o dono de tudo e de todos. E tecnicamente ele era. O empresário árabe havia alugado o salão inteiro para celebrar o lançamento de sua nova marca de joias de luxo. Com apenas 30 e poucos anos, ele já havia construído um império que se estendia por 3 continentes. Dinheiro nunca havia sido problema para Omar. Respeito pelos outros, no entanto, era algo que nunca havia aprendido. Meus amigos, ele anunciou em voz alta, erguendo uma taça de champanhe que valia mais que um carro popular. Hoje celebramos não apenas o sucesso, mas a beleza, a elegância, a perfeição. Ao seu redor, dezenas de pessoas aplaudiram entusiasticamente. Lívia Rodrigues, sua namorada da vez, ria alto demais de cada palavra que ele dizia. Era uma mulher linda, coberta de joias caríssimas, mas com um olhar calculista que revelava que ela estava ali apenas pelo dinheiro. Ela se pendurava no braço de Omar como se ele fosse um troféu e, para ela, era exatamente isso. E falando em perfeição, Omar continuou, caminhando até um manequim coberto por um tecido dourado. Quero apresentar a joia da coroa da nossa nova coleção. Com um movimento dramático, ele puxou o tecido, revelando o vestido mais deslumbrante que Yasmin já havia visto em toda a sua vida. Era vermelho como sangue, com bordados em ouro que formavam padrões árabes intrincados. O tecido parecia líquido, fluindo como água sobre o manequim. Pedras preciosas decoravam o decote em um colar que parecia ter sido roubado de alguma rainha antiga. Este vestido, Omar declarou, sua voz ecoando pelo salão, vale mais de 2 milhões de reais. Foi criado exclusivamente para mulheres que entendem o que significa ser verdadeiramente elegantes. Mulheres de classe, de refinamento, de valor. Os convidados se aproximaram, admirando cada detalhe. Yasmin, ainda segurando sua bandeja, tentou se afastar discretamente, mas seu carrinho de serviço esbarrou acidentalmente em uma coluna decorativa, fazendo um barulho que ecoou pelo salão como um trovão. Silêncio absoluto. Todos se viraram para olhar para ela. Yasmin sentiu seu rosto queimar de vergonha enquanto dezenas de pares de olhos a julgavam em silêncio. Ela queria desaparecer, afundar no chão de mármore e nunca mais ser vista. Ah! Omar exclamou, seus olhos brilhando com uma diversão cruel. Parece que temos uma plateia entusiasmada até entre a equipe de serviço. Risadas nervosas ecoaram pelo salão. Yasmin murmurou um pedido de desculpas e tentou se afastar. Mas Omar já estava caminhando em sua direção, com aquele sorriso que não chegava aos olhos. Espera aí, ele disse, gesticulando para que ela parasse. Você gostou do vestido? Yasmin não sabia o que dizer. Ela podia sentir todas as pessoas olhando, esperando por sua resposta. Câmeras de celular já estavam sendo erguidas, capturando cada segundo. É muito bonito, senhor, ela conseguiu sussurrar. Muito bonito. Omar riu alto. Meus amigos, ela acha que um vestido de 2 milhões é muito bonito. Que descrição poética. Mais risadas.
Lívia se aproximou, entrelaçando seu braço no de Omar, examinando Yasmin de cima a baixo com desprezo mal disfarçado. Seus olhos percorreram o uniforme simples, os sapatos gastos, as mãos calejadas de tanto trabalhar. Omar, amor, deixa a moça trabalhar. Ela disse com falsa compaixão, sua voz pingando veneno disfarçado de doçura. Essas pessoas não estão acostumadas com coisas finas. Para ela, isso deve parecer coisa de outro planeta. Tem razão, querida, Omar concordou, mas seus olhos ainda estavam fixos em Yasmin, com aquela expressão perigosa de alguém que estava prestes a fazer algo terrível apenas porque podia. Mas sabe de uma coisa? Estou curioso agora. Ele soltou o braço de Lívia e caminhou até o manequim, passando a mão pelo vestido vermelho com reverência exagerada. Este vestido foi criado para mulheres excepcionais. Mulheres que possuem não apenas beleza, mas classe, educação, refinamento. Yasmin tentou dar um passo para trás, mas Omar já estava se virando para ela novamente, apontando o dedo em sua direção de forma teatral. Sabe o que seria divertido? Ele anunciou para todos ouvirem, sua voz carregada de malícia. Quero fazer uma aposta. Uma aposta que vai animar essa festa. Omar, o que você está tramando? Eduardo Silva, seu sócio de negócios, perguntou com um sorriso intrigado. Uma aposta simples, Omar declarou, voltando-se para Yasmin com aquele brilho cruel nos olhos. Se essa moça aqui conseguir entrar nesse vestido e ficar elegante nele, eu me caso com ela. O salão explodiu em gargalhadas. Era a piada mais absurda que já haviam escutado. Omar Al-Mansur, um dos solteiros mais cobiçados do país, casando com uma empregada. Era hilário. Celulares capturavam cada segundo, já imaginando as curtidas que esses vídeos receberiam nas redes sociais. Yasmin sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Ela conhecia a humilhação. Havia sido humilhada quando perdeu o emprego na universidade, onde trabalhava como pesquisadora. Quando os colegas a acusaram de roubar descobertas que eram dela. Quando teve que aceitar qualquer trabalho para alimentar sua filha. Mas isso era diferente. Isso era crueldade pública, pura, registrada para a eternidade. O que me diz? Omar perguntou, aproximando-se dela com aquele sorriso arrogante. Quer tentar? Quer ver se consegue transformar Cinderela em princesa? Senhor, eu preciso trabalhar. Yasmin conseguiu dizer, sua voz saindo mais firme do que ela esperava. Trabalhar? Ele riu, fazendo gestos largos para a plateia. Querida, estou te oferecendo a chance da sua vida. Experimente o vestido. Se ficar bem, você se casa com um milionário. Seus problemas estariam resolvidos para sempre. Omar, para com isso. Eduardo tentou intervir, claramente desconfortável com a direção que as coisas estavam tomando. Você está exagerando. Exagerando? Estou sendo generoso, Omar retrucou, ainda focado em Yasmin. Olha para ela. Eduardo, você realmente acha que esse vestido foi feito para alguém assim? Para alguém que provavelmente nunca pisou em uma loja decente na vida? As palavras cortavam como lâminas afiadas. Yasmin sentiu lágrimas queimarem em seus olhos, mas se recusou a deixá-las cair. Não ali. Não na frente daquelas pessoas que a viam como menos do que humana. Não na frente das câmeras que transformariam suas lágrimas em entretenimento. Sabe de uma coisa? Lívia se juntou à humilhação, circulando Yasmin como um predador examinando sua presa. Seria engraçado ver ela tentar. Esse vestido foi feito sob medida para mulheres com corpo de modelo. Duvido que ela consiga nem passar pela cabeça. Mais risadas ecoaram pelo salão. Yasmin podia ver claramente, agora, pelo menos 10 pessoas filmando com seus celulares, eternizando sua humilhação para a posteridade. Ela imaginou esses vídeos circulando na internet, sua filha vendo, os colegas de escola de Isabela comentando. A vergonha era sufocante. Então, Omar insistiu, pegando o vestido do manequim e segurando-o na frente de Yasmin como se fosse um troféu impossível. Vai aceitar o desafio ou vai admitir que existe uma diferença clara entre pessoas como você e pessoas como nós? Algo dentro de Yasmin se quebrou naquele momento. Não foi a humilhação que a quebrou, mas a raiva. Raiva de ter que aguentar aquilo. Raiva de ser tratada como invisível, como se não fosse gente.
Raiva de um mundo em que pessoas como Omar podiam humilhar outras apenas porque tinham dinheiro. Raiva de todas as vezes que havia baixado a cabeça, engolido o orgulho, aceitado ser menos. Ela pensou em Isabela, em sua filha inteligente, sensível, que merecia ver que a mãe tinha espinha dorsal, que merecia aprender que dignidade não se compra e não se vende. Ela ergueu o queixo e olhou diretamente nos olhos dele pela primeira vez. Eu aceito, ela disse, sua voz clara e firme, cortando o ar como uma lâmina. O salão ficou em silêncio absoluto. Ninguém esperava isso. Você aceita? Omar piscou, genuinamente surpreso. Aceito. Vou experimentar o vestido, Yasmin repetiu, pegando a peça das mãos dele antes que pudesse mudar de ideia. Seus dedos tocaram um tecido caro e ela sentiu o peso dele, literal e metaforicamente. Um murmúrio excitado percorreu a multidão. Aquilo havia acabado de ficar muito mais interessante. As câmeras se multiplicaram, todos querendo capturar o que prometia ser o momento mais constrangedor da noite. Bem, Omar recuperou sua compostura, aquele sorriso cruel voltando ao rosto. Então temos um show. Alguém mostre para nossa Cinderela onde fica o provador. Helena, a supervisora, se aproximou rapidamente, agarrando Yasmin pelo braço com força suficiente para machucar. Você enlouqueceu? Ela sibilou em voz baixa, enquanto a arrastava para os fundos. Sabe o que vai acontecer se você estragar esse vestido? Você vai estar devendo até morrer. Eu sei o que estou fazendo, Yasmin respondeu, embora não tivesse certeza se isso era verdade. Mas já era tarde demais para voltar atrás. Ela havia feito sua escolha. Ela foi conduzida até um provador improvisado nos fundos do salão, um espaço separado por cortinas douradas pesadas. Suas mãos tremiam enquanto segurava o vestido. Ele era mais pesado do que parecia, o tecido luxuoso escorregando entre seus dedos como seda líquida. As pedras preciosas capturavam a luz, brilhando como pequenas promessas impossíveis. Do lado de fora, ela podia ouvir Omar animando a multidão. Preparem suas câmeras, meus amigos. Isso vai ser histórico. A transformação mais improvável que já viram. Mais risadas, mais comentários cruéis, mais apostas sobre como seria ridículo. Yasmin fechou os olhos por um momento, respirando fundo. Ela pensou em Isabela, sua filha de 12 anos, esperando em casa. Isabela, que era tão inteligente, tão talentosa, mas que precisava de tantas coisas que Yasmin não podia dar. Isabela, que merecia uma mãe que não se deixasse humilhar sem lutar de volta. Com dedos ainda trêmulos, Yasmin começou a tirar seu uniforme simples. O vestido vermelho parecia brilhar à luz suave do provador, cada pedra preciosa capturando e refletindo a luz como pequenas estrelas caídas do céu. Ela deslizou o vestido sobre a cabeça, sentindo o tecido caro deslizar sobre sua pele como água. O zíper lateral fechou perfeitamente, como se tivesse sido feito sob medida. E, quando ela finalmente se olhou no espelho pequeno que havia ali, seu coração quase parou. O vestido caía perfeitamente em suas curvas. Cada bordado, cada detalhe, parecia ter sido desenhado especificamente para ela. As pedras preciosas do colar brilhavam contra sua pele, e o vermelho profundo do tecido fazia seus olhos parecerem ainda mais intensos. Seus ombros ficaram mais eretos, seu queixo mais alto. Ela não parecia uma empregada. Ela parecia uma rainha esquecida redescobrindo sua coroa. Quanto tempo mais? A voz impaciente de Omar ecoou do lado de fora. Ou ela desistiu. Alguém vai checar se ela não fugiu pela porta dos fundos. Mais risadas. Yasmin respirou fundo mais uma vez. Ela sabia exatamente o que aconteceria quando saísse. Omar encontraria alguma forma de transformar aquilo em mais humilhação. As pessoas ririam, gravariam, compartilhariam. Mas algo havia mudado dentro dela. Ela não estava mais fazendo aquilo para provar nada para ele. Estava fazendo para provar a si mesma que ainda tinha dignidade, que ainda era mais do que as circunstâncias que a vida havia imposto. Com passos firmes e medidos, ela abriu a cortina dourada e saiu. O silêncio que caiu sobre o salão foi diferente dessa vez. Não era o silêncio do choque ou da zombaria. Era o silêncio da surpresa absoluta, do ar sendo sugado de pulmões, de mandíbulas caindo. Yasmin caminhou lentamente até o centro do salão, cada passo medido e elegante.
O vestido movia-se com ela como água líquida, as pedras preciosas capturando a luz dos lustres de cristal e explodindo em pequenos arco-íris. Ela manteve a cabeça erguida, os ombros para trás, andando como se aquele salão de luxo fosse seu por direito de nascença. Omar estava completamente imóvel, sua boca ligeiramente aberta em choque. A taça de champanhe em sua mão estava inclinada, quase derramando. Lívia, ao seu lado, havia parado de rir, seus olhos arregalados em algo que parecia perigosamente próximo de inveja misturada com fúria. Yasmin parou na frente de Omar, olhando diretamente em seus olhos. Por alguns segundos, ninguém respirou. O vestido serviu perfeitamente, ela disse, sua voz calma, mas carregada de uma emoção que cortava mais fundo do que qualquer grito. Então, quando é o casamento? Foi Eduardo quem quebrou o silêncio, começando a aplaudir lentamente. O som ecoou pelo salão como tiros. Outros convidados se juntaram, alguns por educação, outros genuinamente impressionados com a transformação impossível que haviam acabado de testemunhar. Omar finalmente recuperou a voz, mas havia algo diferente em seu tom. A diversão cruel havia desaparecido, substituída por algo que ele não conseguia identificar completamente. Você está brincando, certo? Aquilo foi uma piada, foi? Yasmin perguntou, inclinando ligeiramente a cabeça. Porque pareceu bastante sério quando o senhor fez a proposta na frente de todas essas pessoas. Algumas até filmaram. Seria terrível para sua reputação se as pessoas descobrissem que o grande Omar Al-Mansur não cumpre suas palavras. Um murmúrio percorreu a multidão. Ela tinha razão. Vários celulares haviam registrado o momento exato da aposta. Se aquilo vazasse nas redes sociais da forma errada, Omar pareceria não apenas cruel, mas também desonesto. Olha aqui, Omar disse, tentando recuperar o controle da situação, sua voz ficando mais dura. Foi apenas uma brincadeira. Todo mundo entendeu isso. Eu não entendi assim, Yasmin respondeu. E, pela primeira vez em anos, ela sentiu um poder que havia esquecido que possuía. O Senhor fez uma promessa pública. Agora todo mundo aqui é testemunha. Você está louca se acha que eu vou realmente. Omar começou, mas foi interrompido por Eduardo. Omar, talvez a gente devesse conversar em particular. Seu sócio sugeriu, claramente preocupado com a direção que as coisas estavam tomando. As câmeras ainda gravavam tudo, mas Yasmin ainda não havia terminado. Ela deu um passo mais perto de Omar, sua voz baixando para que apenas ele e as pessoas mais próximas pudessem ouvir. Eu não quero casar com o senhor. Não quereria mesmo se o senhor fosse a última pessoa na Terra. Mas quero que o senhor aprenda uma lição. Que lição? Omar perguntou, sua voz tensa, os músculos da mandíbula contraídos. Que pessoas não são brinquedos para sua diversão. Que humilhar alguém publicamente só porque você pode não te torna poderoso, te torna pequeno. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles, pesadas como chumbo. Yasmin se virou para sair, mas parou quando ouviu a voz estridente de Lívia. Espera aí. Você não pode simplesmente ir embora com um vestido de 2 milhões de reais. Isso é roubo. Yasmin olhou para ela com uma expressão perfeitamente calma. Tem razão. Ela começou a descer o zíper lateral do vestido ali mesmo, no meio do salão. O que você está fazendo? Helena, a supervisora, gritou, correndo em sua direção. Você vai se despir aqui na frente de todos. Vou devolver o que não me pertence. Yasmin respondeu simplesmente. Mas Eduardo rapidamente interferiu, suas mãos se levantando em pânico. Não, por favor, vá até o provador, ele disse, claramente desesperado para evitar mais escândalo. Já havia material suficiente para uma crise de relações públicas. Yasmin assentiu e voltou para trás das cortinas douradas. Quando saiu novamente com seu uniforme simples, ela parecia diminuída fisicamente, mas algo em seus olhos havia mudado permanentemente. Havia uma luz lá que não existia antes, uma chama que havia sido acesa. Ela entregou o vestido cuidadosamente para Helena e se virou para sair do salão. Mas, antes de atravessar a porta, ela ouviu a voz de Omar chamando. Espera! Ela parou, mas não se virou. Qual é seu nome? Ele perguntou. E havia algo diferente em sua voz agora. Não mais a crueldade casual, mas algo que parecia quase curiosidade genuína. Yasmin,
Ela respondeu, sem olhar para trás. Yasmin Almeida. Mas duvido que o senhor vá se lembrar. E então ela saiu, deixando para trás um salão cheio de milionários que, pela primeira vez na vida, haviam sido forçados a ver uma empregada como uma pessoa real, como alguém que sangrava, sentia, tinha dignidade. Omar ficou parado, observando a porta por onde ela havia saído, enquanto Lívia puxava seu braço insistentemente, tagarelando sobre algo que ele não estava escutando. Seu sócio Eduardo se aproximou, colocando uma mão em seu ombro. Você exagerou hoje, Eduardo disse em voz baixa. Eu sei, Omar respondeu, surpreso com suas próprias palavras. Mas o sentimento passou rápido, substituído por irritação. Irritação por ter sido desafiado. Irritação por ter sido feito de bobo. Mas o que nenhum deles sabia ainda era que aquela noite era apenas o começo. Yasmin Almeida guardava segredos que, quando revelados, fariam toda aquela humilhação parecer insignificante. E Omar Al-Mansur estava prestes a aprender que algumas apostas custam muito mais caro do que dinheiro. A noite estava apenas começando a revelar seus segredos. E alguns desses segredos tinham o poder de destruir reputações, mudar destinos e provar que, às vezes, a pessoa que você menos valoriza é exatamente aquela que poderia ter salvado você. Yasmin mal conseguiu dormir naquela noite. Cada vez que fechava os olhos, via o salão luxuoso, ouvia as gargalhadas ecoando em sua mente, sentia o peso do vestido vermelho em sua pele. Mas o que mais a atormentava não era a humilhação em si, era a sensação de ter acordado algo dentro de si que estava adormecido há tanto tempo. Uma parte dela que havia sido enterrada sob anos de sobrevivência, de abaixar a cabeça, de aceitar migalhas. Ela olhou para o teto rachado do seu pequeno apartamento, ouvindo a respiração suave de Isabela no quarto ao lado. Sua filha dormia tranquila, ainda sem saber que sua mãe havia sido transformada em piada para a diversão de milionários. E Yasmin faria de tudo para que ela nunca soubesse, para protegê-la dessa vergonha. O despertador tocou cedo demais, como sempre. Yasmin se arrastou para fora da cama, preparou um café simples e acordou Isabela para a escola. A menina apareceu na porta do quarto com os olhos ainda sonolentos, seus cabelos formando um ninho bagunçado que fez Yasmin sorrir, apesar de tudo. Mãe, você está bem? Isabela perguntou, enquanto se sentava à pequena mesa da cozinha. Seus olhos inteligentes estudavam o rosto cansado de Yasmin com aquela percepção assustadora que ela sempre teve. Parece que não dormiu. Estou bem, meu amor. Só foi um dia longo no trabalho. Yasmin mentiu, forçando um sorriso enquanto colocava pão torrado e um copo de leite na frente da filha. Isabela franziu o rosto, claramente não acreditando, mas não insistiu. Ela tinha aprendido cedo a não fazer muitas perguntas sobre o trabalho da mãe, a não fazer perguntas sobre por que moravam em um apartamento tão pequeno, por que não podiam comprar roupas novas, porque Yasmin às vezes chorava no banho, achando que ninguém ouvia. Tem apresentação de ciências hoje, Isabela disse, mudando de assunto. Acho que vou tirar nota boa. O projeto ficou incrível. Tenho certeza que sim. Você é a mais inteligente da turma. Yasmin disse com orgulho genuíno. E era verdade. Isabela havia herdado a inteligência da mãe, aquela curiosidade científica, aquela capacidade de entender conceitos complexos com facilidade assustadora. Vou ser cientista como você era, mãe, Isabela disse casualmente, enquanto mastigava seu pão, sem perceber como aquelas palavras cortavam fundo no coração de Yasmin. Como eu sou, Yasmin corrigiu suavemente. Ainda sou cientista. Só estou fazendo um trabalho diferente agora. Era uma mentira gentil e ambas sabiam disso. Mas Isabela apenas assentiu, pegou sua mochila surrada e deu um beijo na bochecha da mãe antes de sair. Te amo, mãe. Você é a pessoa mais forte que eu conheço. As palavras da filha ficaram ecoando enquanto Yasmin se preparava para mais um dia. Forte. Ela precisava ser forte. Sempre precisou ser. Não havia outra opção. Quando chegou ao Hotel Império Dourado, Yasmin notou imediatamente que algo estava diferente. Funcionários cochichavam em grupos pequenos nos corredores, parando abruptamente quando ela passava. Olhares curiosos a seguiam, alguns solidários, outros julgadores, todos inquisitivos. É ela, ouviu alguém sussurrar. A do vídeo. Outro completou. Vídeo? Que vídeo? Yasmin Almeida.
A voz de Helena cortou o ar como um chicote. Na minha sala. Agora. O escritório da supervisora era pequeno e abafado, cheirando a café velho e papel empoeirado. Helena estava sentada atrás de sua mesa metálica, com uma expressão que Yasmin conhecia bem demais. Era a expressão de alguém prestes a acabar com o dia de outra pessoa. Senta, Helena ordenou, apontando para uma cadeira dura que rangia. Yasmin obedeceu, mantendo as mãos firmemente entrelaçadas no colo para esconder o tremor que insistia em aparecer. Você sabe por que está aqui? Helena perguntou, embora fosse óbvio que não esperava a resposta. Aquele showzinho de ontem à noite causou problemas. Grandes problemas. Eu só fiz o que ele pediu. Yasmin começou, mas Helena levantou a mão para silenciá-la com um gesto brusco. Não me importa o que você fez ou deixou de fazer. O Sr. Al-Mansur está extremamente insatisfeito. Ele ligou pessoalmente para a gerência esta manhã. Disse que sua presença o incomoda profundamente e que não quer te ver mais pelos corredores do hotel. O coração de Yasmin afundou como pedra em água. Ela sabia o que vinha a seguir. Conhecia esse roteiro bem demais. Ele quer que você seja transferida. Disse textualmente que não quer pessoas que não sabem seu lugar circulando pelos ambientes dos hóspedes VIP. Então, a partir de hoje, você vai trabalhar na lavanderia do hotel, turno da madrugada. Lavanderia. Turno da madrugada. Era uma punição disfarçada e ambas sabiam disso. O pagamento seria menor, o horário impossível para quem tinha uma filha em casa, o trabalho fisicamente exaustivo e repetitivo. Helena, por favor, Yasmin disse, odiando o tom de súplica em sua voz, odiando ter que implorar. Eu não posso trabalhar de madrugada. Minha filha tem só 12 anos. Ela não pode ficar sozinha. Sua filha não é problema meu. Helena cortou friamente, com aquela indiferença brutal de quem nunca precisou escolher entre trabalho e família. Você tem duas opções. Aceita a transferência ou pede demissão. Escolhe. Yasmin sentiu a raiva ferver dentro dela, quente e amarga. Ela havia sido humilhada publicamente, e agora, estava sendo punida por ter tido a coragem de enfrentar seu humilhador. O mundo realmente funcionava assim. Quem tinha dinheiro tinha poder. Quem tinha poder decidia quem sofria. E quem sofria tinha que engolir em silêncio ou morrer de fome. Eu aceito a transferência, ela disse finalmente, cada palavra queimando sua garganta como ácido. Ótima decisão. Vai para a lavanderia agora mesmo. Teresa vai te treinar hoje e amanhã você começa oficialmente no turno da madrugada. Pode ir. Yasmin saiu do escritório com as pernas bambas, as paredes do corredor parecendo se fechar ao seu redor. Ela tinha menos de 24 horas para descobrir como explicar para Isabela que não estaria mais em casa nas madrugadas. Como explicar que precisaria pedir para a vizinha idosa cuidar dela. Como explicar que tudo estava desmoronando mais uma vez. A lavanderia ficava no subsolo do hotel, um lugar que os hóspedes nunca viam. O ar era úmido e quente, cheirando forte a produtos químicos de limpeza e vapor. Máquinas industriais rugiam como monstros metálicos, engolindo lençóis sujos e cuspindo os brancos e perfeitos. Você deve ser a Yasmin. Uma voz gentil cortou o barulho das máquinas. Era uma mulher de 50 e tantos anos, com mãos calejadas e um sorriso que alcançava os olhos. Sou a Teresa. Trabalho aqui há 15 anos. Prazer, Yasmin disse, tentando devolver o sorriso. Olha, eu vi o vídeo, Teresa disse direto, sem rodeios. Todo mundo viu. Aquele homem é cruel. Você foi muito corajosa. Que vídeo? Yasmin perguntou, um mau pressentimento se formando no estômago. Teresa pegou seu celular do bolso e abriu uma rede social. Tem quase 1 milhão de visualizações já. Alguém filmou tudo e postou ontem à noite. Yasmin sentiu o mundo girar quando viu a tela. Lá estava ela, sendo humilhada na frente de centenas de pessoas. O vídeo havia sido editado perfeitamente, capturando cada riso cruel, cada comentário maldoso, cada segundo da sua humilhação. Os comentários eram milhares. Que homem nojento! Ela foi incrível, manteve a dignidade. Milionário arrogante, pensando que pode humilhar qualquer um. Alguém sabe quem é ela. Vamos ajudá-la. Mas também havia comentários maldosos. Ela devia saber seu lugar. Ridícula, achando que podia desafiar ele.
Empregada querendo ser princesa. Yasmin sentiu a náusea subir pela garganta. Sua humilhação não era apenas pública, era viral, global. Isabela ia ver aquilo. Os professores, os vizinhos, os colegas de escola dela. Todo mundo ia ver sua mãe sendo tratada como lixo. Respira, querida, Teresa disse gentilmente, tocando seu ombro. Eu sei que parece horrível, mas olha os comentários. A maioria das pessoas está do seu lado. Você virou símbolo de resistência contra abuso de poder. Símbolo de resistência. As palavras soavam vazias quando tudo que Yasmin sentia era vergonha e cansaço. Vem, vou te mostrar como funciona aqui, Teresa disse, mudando de assunto. É trabalho pesado, mas honesto. E aqui embaixo, pelo menos, ninguém te trata mal. As próximas horas passaram em um borrão de instruções sobre máquinas de lavar industriais, temperaturas corretas, produtos químicos, sistemas de classificação de roupas. Yasmin absorvia tudo mecanicamente, sua mente ainda processando o vídeo, os comentários, as consequências. Bom, Teresa disse finalmente, olhando para o relógio na parede manchada, meu turno acabou. Você vai ficar bem sozinha por hoje? É só terminar de dobrar essa última pilha de lençóis e pode ir para casa descansar. Amanhã você começa de verdade na madrugada. Vou ficar bem. Obrigada por tudo, Teresa. A mulher mais velha deu um tapinha carinhoso no ombro de Yasmin antes de sair. Fica forte, guerreira. Você vai superar isso. Sozinha na lavanderia abafada, cercada por pilhas infinitas de lençóis brancos, Yasmin finalmente permitiu que as lágrimas caíssem. Ela afundou em uma cadeira velha no canto, o celular tremendo em suas mãos enquanto assistia ao vídeo de novo, como se estivesse se torturando. Ela havia tido tanto. Anos atrás, era doutora. Yasmin Almeida, pesquisadora brilhante na área de química molecular. Ela havia trabalhado na Universidade Estadual de Tecnologia Avançada, fazendo descobertas importantes sobre novos compostos que poderiam revolucionar tratamentos médicos. Havia publicado artigos em revistas científicas internacionais, participado de conferências, tinha um futuro brilhante pela frente, até que seu chefe, o Dr. Rodrigo Campos, roubou sua pesquisa mais importante. 3 anos de trabalho sobre um composto anticancerígeno, e publicou como se fosse dele. Quando ela o confrontou com evidências, ele usou suas conexões poderosas para destruí-la sistematicamente. Espalhou rumores de que ela era instável mentalmente, que fabricava dados, que havia tentado seduzir superiores para avançar na carreira. Manipulou colegas, falsificou documentos, criou uma narrativa em que ela era vilã e ele, a vítima. Ninguém acreditou nela. Todos acreditaram nele, porque ele tinha nome, poder, influência. Porque o sistema sempre protege os que já estão no topo. Ela perdeu tudo: o emprego, a carreira, a reputação e, pior, perdeu a confiança em si mesma. Começou a duvidar de suas próprias memórias, de suas próprias capacidades. Agora, anos depois, estava sendo humilhada novamente por um homem diferente, mas o padrão era o mesmo. Poder contra vulnerabilidade, riqueza contra necessidade, crueldade casual de quem nunca precisou lutar por nada. Yasmin limpou as lágrimas com as costas da mão, deixando manchas molhadas em seu uniforme. Ela precisava ser forte por Isabela. Sempre por Isabela. Ela voltou a dobrar os lençóis com movimentos mecânicos. Cada dobra perfeita e precisa. Pelo menos isso ela podia controlar. Pelo menos nisso, ela ainda era competente. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Omar Al-Mansur estava em sua cobertura de luxo, encarando a vista panorâmica de São Paulo sem realmente vê-la. Sua mente estava presa em um loop, reproduzindo constantemente a cena da noite anterior. O jeito que Yasmin havia olhado para ele quando vestiu aquele vestido. As palavras que ela havia dito. Humilhar alguém publicamente só porque você pode não te torna poderoso, te torna pequeno. Ninguém nunca havia falado com ele daquele jeito. Ninguém nunca havia conseguido fazê-lo se sentir menos. E ele odiava essa sensação. Omar, você está me escutando? A voz irritada de Lívia cortou seus pensamentos como unha em quadro negro. Ele se virou para encontrá-la deitada em seu sofá de couro italiano, folheando uma revista de moda com desinteresse. Ela havia dormido ali depois da festa, como sempre fazia. Na verdade,
Omar não tinha certeza se algum dia havia pedido para ela ir embora ou se ela simplesmente havia decidido que morava ali agora. Não que ele se importasse o suficiente para perguntar. Desculpa. O que você disse? Ele perguntou, distraído. Eu disse que deveríamos ir para Dubai no final de semana. Você me prometeu aqueles brincos da nova coleção, lembra? Os de diamante rosa. Omar não lembrava de promessa nenhuma, mas isso não era novidade. Lívia sempre encontrava coisas que ele supostamente havia prometido. Era parte do jogo deles. Ela fingia ser namorada devotada e ele pagava por sua companhia e silêncio. Lívia, estou ocupado. Podemos falar sobre isso depois? Ela jogou a revista de lado com um suspiro dramático que fez seus brincos de esmeralda balançarem. Você está estranho desde ontem à noite. Ainda está pensando naquela empregada patética? Ela tem nome, Omar se ouviu dizendo, surpreendendo a si mesmo com o tom defensivo. Yasmin. Lívia se sentou abruptamente, seus olhos se estreitando perigosamente, como os de uma cobra prestes a atacar. Você está brincando comigo? Você realmente está pensando naquela o quê? Omar desafiou, virando-se completamente para encará-la. Havia uma dureza em sua voz que fez Lívia hesitar. Nada, ela recuou, mas seu rosto estava vermelho de raiva mal contida. Só acho patético você dar atenção para alguém tão irrelevante. Uma empregada sem futuro que não sabe seu lugar. Ela sabia exatamente o lugar dela. Fui eu quem não sabia o meu. As palavras saíram antes que Omar pudesse filtrá-las. Lívia o olhou como se ele tivesse enlouquecido. Meu Deus, você realmente está se sentindo mal por aquilo? Foi só uma brincadeira. Todo mundo riu. Eu sei que todo mundo riu. Eu vi os vídeos. É justamente esse o problema. Omar estava prestes a elaborar quando seu telefone tocou, salvando da conversa. Era Eduardo e sua voz soava tensa demais para serem boas notícias. Omar, precisamos conversar urgentemente. Você viu as redes sociais? Que redes sociais? Exatamente. Vem para o escritório. Agora. É uma emergência. Quando Omar chegou ao escritório da empresa 40 minutos depois, Eduardo já estava na sala de reuniões com toda a equipe de relações públicas. A atmosfera estava pesada, tensa, todos olhando para seus laptops com expressões que variavam entre preocupação e pânico. O que está acontecendo? Omar perguntou, uma sensação ruim se formando no estômago. Eduardo girou seu laptop para que Omar pudesse ver a tela. Era o vídeo. Aquele maldito vídeo. Agora com mais de 2 milhões de visualizações em apenas 12 horas. O título gritava em letras grandes. Milionário árabe humilha empregada em festa de luxo. Crueldade explícita. O vídeo mostrava exatamente o que Omar temia. Ele zombando de Yasmin, fazendo a aposta cruel, o salão inteiro rindo às custas dela. Mas o que tornava tudo muito pior era o ângulo e a edição. Quem quer que tivesse postado, havia capturado perfeitamente cada microexpressão no rosto de Yasmin. A dor em seus olhos, mesmo quando mantinha a compostura, o tremor quase imperceptível em suas mãos, a forma como ela engolia em seco antes de aceitar o desafio. Era devastador. Qualquer pessoa assistindo aquilo veria não uma brincadeira inofensiva, mas crueldade pura e calculada. Isso está viralizando globalmente. Mariana, a diretora de Relações Públicas, explicou com voz tensa. Já tem mais de 500 mil compartilhamentos em todas as plataformas. Twitter, Instagram, TikTok, Facebook. As pessoas estão furiosas. Omar leu alguns dos comentários e cada um era pior que o anterior. Palavras como nojento, cruel, psicopata, abusador apareciam repetidamente. Havia até movimentos organizados pedindo boicote a todas as suas empresas. O boicote ao Mansur está nos trending topics do Brasil e começando a se espalhar internacionalmente. Outro membro da equipe adicionou, o rosto pálido. Como isso vazou? Omar perguntou, sua voz saindo mais fraca do que pretendia. Alguém da festa postou anonimamente. Eduardo respondeu. E agora está em todo lugar. Omar. Isso é um desastre absoluto de relações públicas. Já temos investidores ligando, preocupados. 2 clientes grandes cancelaram contratos esta manhã. Outros estão reavaliando suas parcerias. Omar afundou em uma cadeira,
processando a magnitude do problema. Aquilo não era apenas constrangedor, era potencialmente devastador para seus negócios. O que vocês sugerem? Ele perguntou, olhando para Mariana. Ela respirou fundo, organizando os pensamentos antes de falar. Precisamos de controle de danos imediato e agressivo. Primeira ação: uma declaração pública. Um pedido de desculpa sincero, sem desculpas ou justificativas. Desculpas públicas. Omar repetiu, amargamente. Ele nunca havia se desculpado publicamente por nada em toda sua vida. Segundo, Mariana continuou, precisamos encontrar essa mulher, Yasmin, e fazer as pazes publicamente. Mostrar que você reconhece o erro e está tomando ações para compensá-la. Fazer as pazes. Omar repetiu, sua mente já calculando como isso seria percebido. Pareceria oportunista. Pareceria falso. E o pior era que seria oportunista e falso. Omar, sua reputação está em jogo, Eduardo disse seriamente, inclinando-se sobre a mesa. Não apenas sua reputação pessoal, mas a de toda a empresa. Temos centenas de funcionários que dependem de nós. Não podemos deixar que isso afunde o navio. Omar sabia que eles estavam certos. Ele precisava consertar aquilo, e rápido. Mas a ideia de encontrar Yasmin novamente, de pedir desculpas publicamente, por algum motivo o deixava mais nervoso do que qualquer reunião de negócios. Onde ela está? Ele perguntou finalmente. Já estamos investigando, Mariana respondeu, digitando rapidamente. Devemos ter os registros de funcionários no hotel. Vamos ter informações completas em algumas horas. E, enquanto isso? Omar perguntou. Enquanto isso, você não faz declarações públicas, não posta nada nas redes sociais, principalmente, não sai de casa até termos uma estratégia clara. Mas Omar nunca foi bom em seguir ordens, especialmente ordens que envolviam ficar parado e esperar. Algumas horas depois, quando o sol começava a se pôr sobre São Paulo, a equipe de relações públicas havia descoberto não apenas onde Yasmin estava, mas quem ela realmente era. E a descoberta mudou completamente o jogo. Omar, você precisa ver isso, Mariana disse, sua voz estranhamente contida. Ela abriu uma pasta em seu laptop e começou a mostrar documentos. Yasmin Almeida não é uma simples empregada que sempre trabalhou em serviços gerais. O que você quer dizer? Ela era pesquisadora. Doutora em Química Molecular pela Universidade Estadual de Tecnologia Avançada. Publicou vários artigos importantes sobre compostos anticancerígenos. Era considerada uma das mentes mais promissoras na área. Omar pegou o laptop e começou a ler os artigos acadêmicos, as credenciais impressionantes, as recomendações brilhantes. Como alguém com aquele currículo acabava trabalhando como empregada em um hotel? O que aconteceu? Ele perguntou. Aí é que fica interessante, e complicado, Eduardo disse, pegando a narrativa. Aparentemente, o chefe dela na universidade roubou sua pesquisa mais importante e destruiu sua reputação quando ela o confrontou. Há processos judiciais ainda correndo, mas ela perdeu tudo: emprego, carreira, reconhecimento. Então ela foi injustiçada 2 vezes, Omar disse em voz baixa, uma compreensão horrível começando a se formar. Primeiro por esse professor e agora por mim. Exatamente, Mariana confirmou. E isso torna a história dela ainda mais poderosa. Uma cientista brilhante, destruída pelo sistema, forçada a trabalhar como empregada e então humilhada publicamente por um milionário. É o tipo de narrativa que a mídia adora. Ou seja, estou ainda mais ferrado, Omar concluiu. Não necessariamente, Mariana disse, pensativa. Se você fizer isso direito, pode transformar isso em uma história de redenção. Não apenas pedir desculpas, mas oferecer algo real. Ajudá-la a retomar sua carreira, financiar sua pesquisa, transformar o vilão em herói. Omar olhou para ela com ceticismo. Você quer que eu use a tragédia dela para limpar minha imagem? Quero que você conserte o que quebrou. Se ela se beneficiar no processo e você também, todo mundo ganha. Era cínico, era calculado. Era exatamente o tipo de jogada de relações públicas que Omar normalmente admiraria. Então, por que se sentia tão errado? Vamos falar com ela. Ele decidiu, finalmente. Esta noite. Agora. Tem certeza? Podemos esperar até amanhã. Ter uma estratégia a mais.
Agora, Omar repetiu com firmeza. Quanto mais esperarmos, pior fica. E assim, às 7 da noite, Omar Al-Mansur encontrou-se descendo ao subsolo do Hotel Império Dourado, um lugar onde nunca havia pisado em toda a sua vida. Eduardo e Mariana o acompanhavam, todos claramente desconfortáveis no ambiente claustrofóbico da lavanderia. Yasmin estava dobrando lençóis sozinha, seus movimentos mecânicos e precisos. Ela nem ergueu os olhos quando eles entraram, continuando seu trabalho como se eles fossem invisíveis. Yasmin Almeida. Mariana foi quem falou primeiro, sua voz profissional, mas gentil. Agora não é um bom momento, Yasmin respondeu, sem parar de trabalhar, sem sequer olhar para eles. Estou ocupada. Precisamos conversar com você, Eduardo disse gentilmente. É importante. Para vocês, talvez. Para mim, o que é importante é terminar meu trabalho para não ser demitida novamente. Sua voz era controlada, mas havia uma dureza nela que não existia na noite anterior. Algo havia endurecido naquelas últimas 24 horas. Omar deu um passo à frente e, finalmente, Yasmin olhou para ele. Havia algo em seus olhos que o fez hesitar. Não era medo nem admiração. Era algo próximo de desdém. Yasmin, precisamos conversar sobre uma proposta. Ele começou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Proposta. Ou você quer dizer suborno? Yasmin retrucou, sem rodeios. Omar respirou fundo, forçando-se a manter a calma. Olha, o que aconteceu ontem está causando problemas para minha empresa. Grandes problemas. E, sim, preciso consertar minha imagem pública. Pelo menos você é honesto sobre suas intenções, ela disse com amargura, virando-se para pegar mais lençóis. Mas Omar continuou. Isso não significa que eu não possa fazer algo bom por você no processo. Pesquisamos seu passado. Sabemos sobre sua carreira como pesquisadora, sobre o que foi tirado de você injustamente. Yasmin congelou, suas mãos parando no meio do movimento. Eles haviam investigado sua vida, remexido em seus segredos mais dolorosos. Sabemos que você foi injustiçada, Eduardo continuou suavemente. E queremos ajudar. Queremos dar a você os recursos para retomar sua carreira. Financiamento para pesquisa, conexões com universidades, tudo o que você precisa. Em troca de quê? Yasmin perguntou, virando-se lentamente para encará-los. Seus olhos eram duros como pedra. Nada é de graça nesse mundo. Especialmente vindo de vocês. Em troca de você aparecer ao meu lado em algumas fotos, Omar disse, decidindo ser completamente direto. Declarações públicas dizendo que fizemos as pazes. Entrevistas mostrando que estou compensando o erro. Uma história de redenção que a mídia vai adorar. A sinceridade crua da proposta era quase chocante. Ele não estava fingindo se importar. Estava sendo brutalmente honesto sobre usá-la para salvar sua reputação. Yasmin estudou os três por um longo momento, processando a oferta. Era tentador. Deus, era tão tentador. A chance de voltar para a ciência, de fazer o que amava, de provar que ela sempre esteve certa. Mas a que custo? Deixa eu entender, ela disse lentamente, cada palavra medida. Você quer que eu seja seu fantoche de relações públicas? Que eu sorria para as câmeras e finja que está tudo bem entre nós, enquanto você usa minha história de sofrimento para limpar sua imagem suja? Basicamente, sim, Omar respondeu, sem rodeios. Mas, em troca, você recebe recursos reais para retomar sua carreira. Conexões, financiamento, portas que se abrirão. Não é caridade, é negócio. Eduardo e Mariana trocaram olhares desconfortáveis. Aquela não era exatamente a abordagem delicada que haviam sugerido, mas era Omar sendo Omar, direto até a brutalidade. Yasmin olhou para o lençol em suas mãos, pensando em Isabela, nas contas se acumulando, em quantas vezes havia cedido sob pressão, aceitado migalhas, vendido pedaços da sua dignidade para sobreviver. E então pensou em como seria explicar para sua filha que havia se vendido novamente, que havia permitido que alguém a usasse porque o dinheiro falou mais alto que o respeito próprio. Não, ela disse, finalmente, sua voz firme e clara. Não. Omar repetiu, claramente não esperando essa resposta. Ninguém nunca dizia não para ele, especialmente quando ele estava oferecendo milhões. Não.
Eu não vou ser usada por você. Já fui usada uma vez na minha carreira e isso me destruiu. Não vou cometer o mesmo erro 2 vezes. Yasmin, pensa bem. Mariana tentou intervir, seu tom profissional escorregando para a revelação de desespero. Eu pensei. E minha resposta é não. Agora, se me dão licença, tenho trabalho para terminar. Ela se virou, voltando aos lençóis, deixando claro que a conversa havia acabado. Sua postura era rígida, suas mãos tremiam ligeiramente enquanto dobrava o tecido branco, mas ela não se virou. Omar ficou ali parado, completamente atordoado. Em toda sua vida, pessoas sempre haviam dito sim para ele. Dinheiro sempre comprava o que ele queria. Influência sempre abria portas. Mas, pela segunda vez em 2 dias, Yasmin Almeida estava mostrando que havia coisas que dinheiro não podia comprar. E, pela primeira vez em muito tempo, Omar Al-Mansur não sabia o que fazer. Yasmin. Ele começou novamente. Saiam, ela disse, sem se virar. Por favor, apenas saiam. Não havia raiva em sua voz. Apenas um cansaço profundo, infinito. Eles saíram em silêncio. Enquanto caminhavam de volta para o elevador, Eduardo murmurou. Ela acabou de recusar milhões em oportunidades. Eu sei, Omar respondeu baixinho, ainda olhando para trás, como se esperasse que ela mudasse de ideia. E isso a torna ainda mais interessante. Mariana o olhou com cautela. Omar, cuidado. Não transforme isso em obsessão. Precisamos encontrar outra estratégia. Mas Omar mal estava escutando. Sua mente já estava trabalhando, calculando, tentando entender o enigma que era Yasmin Almeida. No subsolo, sozinha entre pilhas infinitas de lençóis brancos, Yasmin estava tremendo. Não de medo, mas de algo que não sentia há anos. Esperança misturada com terror absoluto. Ela havia dito não. Havia mantido sua dignidade. Havia se recusado a ser comprada. Mas por quanto tempo conseguiria resistir, quando suas contas continuavam se acumulando e Isabela precisava de tanto? Por quanto tempo a dignidade alimentaria sua filha? Essas perguntas a assombraram enquanto terminava de dobrar os lençóis, cada um branco e perfeito, como as promessas que Omar Al-Mansur havia feito. Promessas que ela queria tanto acreditar, mas que tinha medo demais de aceitar, porque havia aprendido da pior forma possível que, quando algo parece bom demais para ser verdade, geralmente existe um preço escondido. E ela já havia pagado demais. Isabela descobriu o vídeo na escola durante o intervalo. Uma colega havia mostrado rindo, achando que ela não sabia que aquela era sua mãe. Olha essa empregada ridícula, achando que pode usar vestido de rico. Quando Isabela viu o rosto de Yasmin na tela, o mundo ao seu redor pareceu desmoronar. Essa é minha mãe, ela disse, com a voz tremendo. O riso morreu instantaneamente, mas o estrago estava feito. Em minutos, a escola inteira sabia. Os sussurros nos corredores eram como facas. As risadas abafadas quando ela passava eram veneno puro. A mãe dela é aquela do vídeo. Que vergonha! Imagina ter uma mãe assim, tentando aparecer. Patética! Quando Yasmin voltou para casa, depois de seu primeiro turno na lavanderia, exausta, dolorida, cheirando a produtos químicos, encontrou Isabela encolhida no sofá velho, abraçando os joelhos contra o peito. Seu celular estava jogado no chão, a tela ainda mostrando o vídeo pausado. Meu amor. Yasmin se aproximou, o coração já despencando. Isabela ergueu o rosto. Seus olhos estavam vermelhos e inchados de tanto chorar. Por que ele fez isso com você? Porque todo mundo riu. Yasmin a puxou para um abraço apertado, sentindo o corpo pequeno da filha tremer com soluços. Porque algumas pessoas são cruéis quando têm poder, meu amor. Todo mundo na escola viu. Todo mundo. Isabela enterrou o rosto no ombro da mãe. Carolina mostrou para todo mundo rindo. Disse que você estava tentando se aproveitar dele, que empregadas deviam conhecer seu lugar. Cada palavra era uma punhalada. Yasmin segurou a filha com mais força, suas próprias lágrimas começando a cair. Ela havia passado anos protegendo Isabela do mundo cruel lá fora e, em um vídeo viral, tudo havia desmoronado. Eu sinto muito, Yasmin sussurrou. Sinto tanto, meu amor. Não é culpa sua. Você não fez nada de errado. Ele é que é horrível, Isabela soluçou.
Mas todo mundo fica falando, rindo, dizendo coisas ruins. Eu não quero voltar para a escola, mãe. Por favor, não me faz voltar. Yasmin sentiu seu coração se despedaçar em 1000 pedaços. Sua filha brilhante e inteligente, que amava aprender, estava implorando para não ir à escola por causa dela. Vamos dar um jeito, ela prometeu, sem saber como. Eu prometo que vou consertar isso. Mas como? Como consertar algo que o mundo inteiro havia visto? Naquela noite, depois que Isabela finalmente dormiu, chorando de exaustão, Yasmin sentou-se no chão da cozinha e permitiu-se quebrar. Ela chorou silenciosamente, as mãos tremendo, o peito doendo fisicamente. Tudo pelo que havia lutado, cada sacrifício, cada humilhação engolida em silêncio. E ainda assim não conseguia proteger sua filha. O telefone vibrou. Era uma mensagem de Dona Carmen, a vizinha. Yasmin, querida, não sei se é meu lugar falar, mas escutei Isabela chorando através da parede. Se precisar de qualquer coisa, estou aqui. Até a vizinha idosa havia ouvido o sofrimento de sua filha. A vergonha queimava. Yasmin olhou para a conta de luz vencida na geladeira, para o armário quase vazio, para o uniforme da lavanderia pendurado, ainda úmido de suor e produtos químicos. Seu novo salário era menor e ela precisaria pagar Dona Carmen para ficar com Isabela nas madrugadas. Como ia sobreviver? Como ia proteger sua filha? Pela primeira vez em anos, Yasmin considerou aceitar a oferta de Omar. Não porque o perdoava, mas porque estava desesperada. Enquanto isso, Omar enfrentava suas próprias consequências, mas de um tipo completamente diferente. A sala de reuniões estava lotada de investidores furiosos. James Morrison, o maior deles, bateu a mão na mesa com força suficiente para fazer todos pularem. 6 contratos cancelados. Marcas recusando associação. Celebridades devolvendo joias publicamente. Você transformou esta empresa em um pesadelo de relações públicas. Eu entendo a situação. Omar começou. Entende. Você entende. Morrison riu, sem humor. Suas ações pessoais estão afundando bilhões em investimentos. Lojas na Europa removeram seus produtos. O movimento de boicote tem 3 milhões de assinaturas. Eduardo tentou intervir. Senhores, temos uma estratégia. Que estratégia? Outro investidor explodiu. A mulher recusou qualquer acordo. Vocês entregaram todo o poder para ela. Ela pode destruir você com uma única entrevista. Omar permaneceu em silêncio. A verdade doía. Ele merecia tudo aquilo. 48 horas. Morrison disse, levantando-se. Resolva isso ou retiramos tudo. E, sem nosso investimento, essa empresa sobrevive menos de um mês. Quando ficaram sozinhos, Eduardo afundou em uma cadeira. Acabou. Se eles saírem, levam outros investidores junto. Efeito dominó. Eu sei. Então, o que vamos fazer? Não sei, Omar admitiu, passando as mãos pelo rosto. Ela não quer dinheiro. Não quer fama. Ela me odeia. Eduardo. E tem todo o direito. Então você precisa descobrir o que ela quer antes de perder tudo. Mas Omar não teve tempo de descobrir, porque Lívia decidiu acelerar a destruição. Ela havia passado dias observando Omar obcecado com aquela empregada insignificante. Vendo distante, preocupado, mudado. E Lívia não compartilhava atenção com ninguém, especialmente alguém tão abaixo dela. Então, atacou da forma que pessoas cruéis sempre atacam, com mentiras bem embaladas. Na manhã seguinte, uma matéria apareceu em um site de fofocas influente. O título gritava: A verdade suja sobre a empregada do vídeo viral, passado suspeito e acusações de fraude científica. A reportagem era veneno puro e calculado. Detalhava a demissão de Yasmin, mas contava exclusivamente a versão do Dr. Rodrigo Campos, que ela havia falsificado dados, tentado seduzir superiores, roubado crédito de colegas. Havia testemunhas anônimas descrevendo-a como instável, manipuladora, problemática. Ela tem histórico de comportamento errático, dizia uma suposta ex-colega, sempre achando que era melhor que todos, criando conflitos. Era uma destruição sistemática e brutal de reputação. Yasmin descobriu quando Teresa ligou às 6 da manhã. A voz preocupada. Yasmin, querida,
Não abre as redes sociais ainda. Tem uma matéria horrível circulando sobre você. Mentiras puras. Mas está viralizando. Tarde demais. Yasmin já estava lendo cada palavra, mais devastadora que a anterior. Era o passado se repetindo como um pesadelo recorrente. Novamente sua palavra contra pessoas com poder. Novamente sendo chamada de mentirosa, oportunista, louca. Ela chegou à escola de Isabela para buscá-la mais cedo. A diretora havia ligado, dizendo que era necessário. Quando entrou no escritório, encontrou sua filha com um hematoma roxo no braço e o uniforme rasgado. O que aconteceu? Yasmin perguntou, o pânico tomando conta. Houve um incidente no pátio. A diretora disse, desconfortável. Algumas meninas, bem, estavam provocando Isabela sobre o vídeo. A situação escalou. Escalou como? Yasmin exigiu, virando-se para a filha. Isabela, quem fez isso com você? Não importa. Isabela murmurou, olhando para o chão. Importa. Sim. Carolina e as amigas dela me empurraram. Isabela finalmente admitiu, lágrimas escorrendo. Disseram que minha mãe é mentirosa, que você inventou tudo para ganhar dinheiro, que a gente é lixo. Eu tentei defender você e elas. Ela não precisou terminar. O hematoma dizia tudo. Yasmin sentiu uma fúria que nunca havia sentido antes. E o que a escola vai fazer sobre isso? Ela perguntou. A diretora hesitou. Bem, considerando a situação delicada e a nova reportagem que saiu hoje, talvez seja melhor Isabela ficar em casa por alguns dias, até as coisas se acalmarem. Você está culpando minha filha por ser vítima de agressão? Não estou culpando ninguém, mas a presença dela está causando tensão. Outras famílias estão preocupadas. Yasmin pegou Isabela pela mão. Vamos embora. Eu não vou deixar minha filha em um lugar que não a protege. Do lado de fora da escola, enquanto caminhavam para casa, porque não tinham dinheiro para táxi, Isabela segurou a mão da mãe com força. Mãe, eu sei que não temos dinheiro, sei que está difícil, mas a gente não pode aceitar a ajuda dele? De quem? Do homem do vídeo. Do Omar. Ele te ofereceu ajuda, não foi? Não. Você disse que ele te ofereceu algo. Eu disse que ele tentou me comprar. Yasmin corrigiu, a voz firme, embora seu coração estivesse se despedaçando. Não vou nos vender, meu amor. Vamos encontrar outro jeito. Mas que jeito? Enquanto caminhavam sob o sol escaldante, Yasmin fazia as contas mentalmente. Conta de luz vencida, aluguel vencendo em dias, remédio de Isabela acabando, salário menor. E agora, sem escola, ela precisaria pagar alguém para ficar com a filha durante o dia também. Elas não iam sobreviver. Era matemática simples e brutal. Quando chegaram em casa, havia um envelope na porta. Dentro, uma carta oficial do prédio. Atraso no aluguel. Despejo em 15 dias, se não pagasse. Yasmin leu a carta 3 vezes, como se as palavras fossem mudar. Não mudaram. Mãe. Isabela chamou da sala, preocupação na voz. Tudo bem, amor. Só correspondência. Mas não estava tudo bem. Nada estava bem. E Yasmin, pela primeira vez em sua vida, não sabia o que fazer. Naquela noite, quando Isabela finalmente dormiu, Yasmin ficou sentada na cozinha escura, olhando para o celular. Tinha o número de Omar salvo. Uma mensagem, só isso. E tudo poderia mudar. Mas a que custo para sua alma? Ela digitou e apagou 5 vezes antes de finalmente enviar. Precisamos conversar. Mas não por você. Pela minha filha. A resposta veio em segundos. Amanhã. Onde você quiser. Obrigado por me dar essa chance. Yasmin não respondeu, porque não estava dando uma chance a ele. Estava desesperada. E o ódio por si mesma queimava tanto quanto a humilhação original. Ela havia prometido nunca mais se curvar, nunca mais aceitar migalhas, nunca mais deixar que o poder de outros a quebrasse. Mas, quando sua filha estava sangrando, literal e metaforicamente, que escolha realmente tinha? Às vezes, a dignidade era um luxo que mães solteiras e desesperadas simplesmente não podiam pagar. Eles se encontraram em uma cafeteria pequena e sem movimento, no final da tarde. Omar chegou primeiro, nervoso de uma forma que não estava acostumado. Quando Yasmin entrou, ele notou imediatamente os olhos cansados,
a postura derrotada. Ela não estava apenas exausta, estava quebrada. Obrigado por vir, ele disse, quando ela se sentou. Não vim por você, Yasmin respondeu, sem rodeios. Vim porque minha filha está sendo espancada na escola. Estou prestes a ser despejada e não tenho mais opções. Então vamos ser claros. Isso não é reconciliação, é desespero. A honestidade brutal cortou fundo. Omar assentiu lentamente. Entendo. Duvido. Você não sabe o que é desespero real. Yasmin tirou uma folha amassada da bolsa. Mas se vamos fazer isso, tem condições. Muitas. Estou ouvindo. Primeiro, você paga minhas dívidas imediatas. Aluguel, contas, tudo. Mas discretamente. Sem publicidade. Feito. Segundo, consegue transferência de escola para Isabela. Um lugar onde ninguém a conheça. Longe daqui. Posso fazer isso. Terceiro, nada de fotos, entrevistas ou histórias de redenção até eu decidir. Se decidir, você não me controla. Concordo. Yasmin hesitou antes da próxima condição. Aquela doía. Quarto, você financia minha pesquisa. Mas, em troca, eu apareço publicamente com você uma vez, para suas relações públicas. Para salvar sua empresa. Omar a olhou, surpreso. Você está aceitando ser usada? Estou aceitando um acordo de negócios. Yasmin corrigiu, a voz dura. Você precisa de mim para consertar sua imagem. Eu preciso de dinheiro para salvar minha filha. É transação, não perdão. Nunca confunda as duas coisas. A frieza era como uma parede entre eles, mas Omar percebia que era necessária. Ela estava se protegendo da única forma que sabia. Há mais uma condição, Yasmin continuou. Você faz um curso sobre abuso de poder. 60 horas, com certificado. E eu vejo os relatórios de progresso. Por quê? Porque, se vou vender minha dignidade, pelo menos quero saber que significou alguma coisa. Que você realmente vai mudar. Não apenas fingir. Omar engoliu em seco. Era humilhante, mas justo. Tudo bem. Eu faço. Eles apertaram as mãos. O toque foi frio. Transacional. Nada de calor. Nada de conexão. Apenas dois estranhos fazendo um acordo que ambos precisavam desesperadamente. Quando você quer fazer a aparição pública? Yasmin perguntou. Os investidores deram prazo até amanhã. Omar respondeu. Então é amanhã. Mas Isabela fica fora disso. Completamente. Obviamente. Yasmin se levantou para sair, mas parou. Omar, eu ainda te odeio. Só para deixar claro. Estou fazendo isso pela minha filha, não por você. Nunca por você. E então saiu, deixando Omar sozinho com a consciência do que havia causado. Ele não havia apenas humilhado uma mulher. Havia destruído uma família. E, agora, estava comprando seu caminho de volta para a respeitabilidade com o desespero dela. Ele deveria se sentir aliviado. Sua empresa seria salva. Em vez disso, sentia nojo de si mesmo. A coletiva de imprensa foi marcada para a manhã seguinte, no hotel onde tudo começou. A ironia não passou despercebida. Mariana preparou tudo, declarações escritas, posicionamento estratégico, até a roupa que Yasmin deveria usar. Vista isso, ela disse, estendendo um conjunto social caro. Precisa parecer profissional, não vulnerável. Yasmin olhou para a roupa como se fosse veneno. Não. Yasmin, precisamos controlar a narrativa. Eu disse, não. Vou vestir minhas próprias roupas. Vou dizer minhas próprias palavras. Ou o acordo está cancelado. Eduardo e Mariana trocaram olhares nervosos, mas Omar acenou com a cabeça. Ela faz do jeito dela. Quando Yasmin apareceu na coletiva, não estava usando roupa de grife. Estava com uma blusa simples e calça jeans, as mesmas roupas que usaria em qualquer dia normal. Seu rosto não tinha maquiagem profissional. Havia olheiras visíveis. Ela parecia exatamente o que era. Uma mulher exausta, lutando para sobreviver. E, de alguma forma, aquilo era mais poderoso que qualquer styling profissional. As câmeras dispararam quando ela entrou. Omar estava no palco, esperando, visivelmente nervoso. Obrigado por virem, ele começou, sua voz ecoando pelo salão lotado.
Estou aqui com Yasmin Almeida para falar sobre o que aconteceu e sobre os passos que estamos tomando. Yasmin se aproximou do microfone. Vou ser direta, porque não gosto de perder tempo, ela disse. Omar Al-Mansur me humilhou publicamente. Ele usou seu poder e privilégio para me diminuir. Isso foi errado. Não há justificativa. Murmúrios percorreram a sala. Aquilo não era o discurso de reconciliação que esperavam. Mas ela continuou. Ele também reconheceu o erro. Não apenas em palavras, mas em ações concretas. Está me ajudando a retomar minha carreira científica. Está fazendo um curso sobre abuso de poder. Está tentando ser melhor. Isso significa que você o perdoou? Um jornalista gritou. Não, Yasmin respondeu, sem hesitar. Perdão não é algo que se dá facilmente. Mas estou dando a ele a chance de provar que pessoas podem mudar. Todos merecem essa chance. E os rumores sobre seu passado? A matéria sobre má conduta científica? Outro perguntou. Yasmin respirou fundo. Essa era a parte importante. Aquela matéria foi encomendada por Lívia Rodrigues, ex-namorada de Omar, em uma tentativa de me destruir. Mas, diferente dela, eu tenho provas reais. Ela acenou e Eduardo projetou documentos na tela atrás deles, e-mails, gravações, evidências que provavam que o Dr. Rodrigo Campos havia sistematicamente roubado pesquisas ao longo de décadas. Não fui apenas eu. Foram pelo menos 5 pesquisadoras antes de mim. Todas mulheres. Todas tiveram carreiras destruídas. E hoje, finalmente, há evidências suficientes para a justiça. O salão explodiu em perguntas. Jornalistas gritavam. Câmeras disparavam. A história havia acabado de ficar muito maior. Nas semanas seguintes, tudo mudou rapidamente. A universidade demitiu o Dr. Campos. Processos criminais foram abertos. As 5 pesquisadoras que ele havia prejudicado saíram do anonimato e, juntas, formaram um caso devastador contra ele. Yasmin foi vindicada publicamente. Mas a vindicação veio com custo. Heroína da ciência volta triunfante, diziam as manchetes. Mas ela não se sentia heroína. Sentia-se esgotada. A doutora Beatriz Martins, diretora do Instituto Nacional de Pesquisa Avançada, ofereceu a ela não apenas um emprego, mas a liderança de um departamento inteiro. Seu trabalho sobre compostos anticancerígenos é revolucionário, Beatriz disse durante a reunião. Quero você aqui. Salário compatível, laboratório próprio, orçamento generoso. Yasmin mal conseguiu acreditar. Por quê? Por que agora? Porque você sempre mereceu. Só precisava de alguém que enxergasse isso. Quando Yasmin contou para Isabela, esperava que a filha ficasse feliz. Em vez disso, Isabela chorou. O que foi, amor? Pensei que ficaria feliz. Eu estou feliz. Isabela soluçou. Mas também estou com raiva. Com raiva porque você sempre foi brilhante, sempre mereceu isso. E só conseguiu agora porque um homem rico decidiu ajudar. Porque você precisou ser humilhada publicamente para que alguém te visse. A pergunta quebrou algo em Yasmin. Porque Isabela tinha razão. Completamente razão. Não é justo, meu amor. Nunca foi. Mas é o mundo que temos. Então a gente precisa mudar esse mundo. Yasmin abraçou a filha, admirando sua força. Aos 12 anos, Isabela já entendia mais sobre injustiça do que muitos adultos. Enquanto isso, Omar cumpria sua parte do acordo. Ele se matriculou no curso sobre abuso de poder e privilégio. No primeiro dia, sentou-se em uma sala com 20 pessoas, todas compartilhando histórias de como haviam sido prejudicadas por pessoas em posições de poder. Foi humilhante, desconfortável, necessário. Meu chefe me tocou inapropriadamente e, quando reclamei, fui demitida, uma mulher compartilhou. Meu senhorio ameaçou me despejar quando pedi reparos básicos. Um homem disse. Meu professor disse que eu nunca seria nada. Destruiu minha confiança por anos. Contou outra pessoa. História após história. Cada uma um espelho do que ele havia feito com Yasmin. Cada uma mostrando o impacto devastador de poder usado cruelmente. No meio do curso, Omar ligou para Yasmin. Eu preciso te mostrar algo. Eles se encontraram em um café novamente. Omar parecia diferente, mais cansado, mais sério. Li todos os seus artigos científicos.
Ele disse. Não entendi nem metade, mas contratei especialistas para me explicar. Yasmin, o que você descobriu sobre compostos anticancerígenos poderia salvar milhões de vidas. Eu sei. E o campus roubou isso de você. Anos de trabalho. Não apenas roubou crédito, mas atrasou o progresso científico real. Pessoas que poderiam ter sido tratadas não foram, porque sua pesquisa ficou enterrada. Por que está me dizendo isso? Porque preciso que você entenda algo. Eu não estou te ajudando por bondade ou redenção. Estou te ajudando porque o mundo precisa do seu trabalho. E eu quase destruí você por diversão. Quase privei o mundo de algo importante por puro ego. Havia lágrimas nos olhos dele. Reais, não performáticas. Eu não mereço seu perdão, mas o mundo merece seu trabalho. Então, por favor, continue. Mesmo que me odeie para sempre, continue fazendo ciência. Yasmin o estudou por um longo momento. Havia mudança ali. Real, profunda, dolorosa. Ele estava realmente entendendo. Eu vou continuar, ela disse, finalmente. Mas não por você. Pelo que você disse. Porque o mundo precisa. Suficiente. Omar assentiu. Houve um silêncio confortável entre eles. Não era amizade, não era perdão, mas era entendimento. Minha empresa está se recuperando, Omar disse. Investidores estão voltando. Mas mudei tudo. Nova política de trabalho, proteções para funcionários, comitê de ética. Por quê? Porque percebi que construí um império baseado em medo e poder. Quero reconstruir baseado em respeito. Vai ser difícil, eu sei. Mas tenho uma boa professora me mostrando como. Yasmin quase sorriu. Quase. Quando ela chegou em casa naquela noite, Isabela estava ajudando Dona Carmen a fazer o jantar. Como foi? A filha perguntou. Foi diferente. Ele está realmente tentando mudar. Você acha que ele vai conseguir? Não sei. Mudança real leva tempo. Mas ele está tentando. E isso é mais do que a maioria faz. Isabela assentiu, pensativa. Mãe, eu não quero que você fique com ele só porque ele te ajudou. Você merece alguém que sempre te valorizou, não alguém que precisou te destruir primeiro para perceber seu valor. A sabedoria da filha sempre surpreendia. Não vou ficar com ninguém, amor. Agora é sobre nós. Sobre reconstruir nossa vida. Bom, Isabela sorriu, porque somos incríveis sozinhas. Yasmin a abraçou, sentindo lágrimas de gratidão. Sim, elas eram incríveis sozinhas. Mas algo estava mudando dentro dela. Não era perdão ainda, não era amor. Mas, pela primeira vez, ela conseguia imaginar um futuro em que a humilhação daquele salão não a definia mais, em que ela era definida pelo que sempre foi, brilhante, forte, inquebrantável. E talvez, apenas talvez, o homem que quase a destruiu pudesse realmente se tornar alguém melhor. O tempo diria. 6 meses depois da coletiva de imprensa, Yasmin Almeida estava sentada em seu novo laboratório no Instituto Nacional de Pesquisa Avançada, cercada por equipamentos de última geração que antes só via em revistas científicas. Deveria estar feliz. Deveria estar triunfante. Em vez disso, estava paralisada. O papel em branco à sua frente a encarava com zombaria silenciosa. Ela tentou escrever pela 10ª vez naquela manhã, mas suas mãos tremiam. As palavras não vinham. As ideias que antes fluíam naturalmente agora estavam presas atrás de uma parede de medo. Doutor Almeida, a voz da assistente de laboratório a tirou dos pensamentos. A reunião com os investidores é em 1 hora. Yasmin sentiu a náusea subir. Investidores. Pessoas poderosas esperando resultados, esperando que ela justificasse o dinheiro, o tempo, a confiança depositada nela. E se ela falhasse? E se descobrissem que ela era uma fraude, que não merecia estar ali, que tudo havia sido um erro? Ela fechou os olhos, respirando fundo. Era a síndrome do impostor. Sabia disso racionalmente, mas o trauma de ter sido destruída uma vez a assombrava. O Dr. Campos havia roubado não apenas sua pesquisa, mas sua confiança. E, mesmo agora, com tudo o que havia conquistado, ela acordava às 3 da manhã suando frio, certa de que tudo desmoronaria novamente. Seu celular vibrou. Era uma mensagem de Isabela. Mãe, você consegue. Você sempre conseguiu. Te amo.
Yasmin sorriu através das lágrimas. Isabela estava prosperando na nova escola, um colégio particular de excelência, onde ninguém conhecia sua história, onde ela era apenas mais uma aluna brilhante. Mas a menina percebia quando a mãe estava lutando, mesmo à distância. Outra mensagem chegou, desta vez de Omar. Lembre-se, você não está aqui porque eu te ajudei. Está aqui porque sempre foi brilhante o suficiente. Eu só abri uma porta que nunca deveria ter sido fechada. Yasmin guardou o celular e se forçou a levantar. Ela tinha uma reunião para comparecer. A sala de conferências estava lotada. Investidores, cientistas renomados, a doutora Beatriz Martins, e para sua surpresa, Omar ao fundo. Ele havia comparecido a cada apresentação nos últimos meses, sempre discreto, nunca chamando atenção. Doutor Almeida, Beatriz começou. Pode nos atualizar sobre o progresso da pesquisa de compostos anticancerígenos? Yasmin respirou fundo e começou. Nos últimos 6 meses, conseguimos sintetizar 3 novos compostos derivados do meu trabalho original. Os testes iniciais em células mostram eficácia promissora em tumores resistentes a tratamentos convencionais. Ela projetou gráficos, dados, resultados. Conforme falava, sentia a confiança voltar. Aquilo era dela. Aquele conhecimento, aquela paixão, aquela capacidade. Ninguém podia roubar isso. Quando podemos esperar testes clínicos? Um investidor perguntou. Com financiamento adequado, em 18 meses. Mas quero ser clara, ciência não tem atalhos. Posso prometer trabalho árduo e metodologia rigorosa. Não posso prometer milagres rápidos. A honestidade crua pareceu impressionar mais do que promessas vazias. Quando a reunião terminou, vários investidores se aproximaram, querendo financiar fases específicas da pesquisa. Você foi incrível, Beatriz disse, quando ficaram sozinhas. Sabia que 3 universidades internacionais pediram para você dar palestras sobre sua pesquisa? Sério. Yasmin, você está se tornando referência na área. Seu nome está sendo cotado para prêmios importantes. Era surreal. Há um ano, ela estava dobrando lençóis em uma lavanderia. Agora estava sendo reconhecida internacionalmente. Mas o reconhecimento que mais importou veio de um lugar inesperado. Naquela tarde, Yasmin precisou voltar ao Hotel Império Dourado para uma reunião com advogados sobre o processo final contra o Dr. Campos. Quando entrou, encontrou Teresa limpando o saguão. Yasmin. A mulher mais velha largou o pano e correu para abraçá-la. Menina, olha você, toda importante agora. Teresa. Yasmin a abraçou de volta, sentindo lágrimas queimarem. Obrigada por ter sido gentil comigo quando ninguém mais era. Eu sempre soube que você era especial. Aliás, tem alguém que você precisa ver. Teresa a levou até o subsolo. A lavanderia estava exatamente como Yasmin lembrava. Abafada, cheirando a produtos químicos, máquinas rugindo. Mas agora havia algo diferente. Cartazes nas paredes com direitos trabalhistas, números de denúncia, políticas de proteção. E, no centro de tudo, Helena, a supervisora que a havia punido, organizando treinamentos para novos funcionários. Quando Helena viu Yasmin, empalideceu. Doutor Almeida, ela disse, formalmente. Helena. Um silêncio constrangido. Então Helena respirou fundo. Eu preciso te pedir desculpas. Te tratei terrivelmente. Te transferi para a lavanderia por ordem do Sr. Al-Mansur. Mas poderia ter recusado. Deveria ter te defendido. Não fiz porque tinha medo de perder meu emprego. Yasmin estudou a mulher à sua frente. Helena parecia menor, envergonhada. E agora? Yasmin perguntou. Agora estou implementando novas políticas. Depois do seu caso, o hotel inteiro mudou. Criamos comitê de ética, proteção para funcionários, canais de denúncia. Seu sofrimento mudou este lugar para melhor. Não era suficiente. Nunca seria. Mas era algo. Espero que você trate as próximas funcionárias melhor do que me tratou. Yasmin disse, finalmente. Porque cada uma delas tem uma história. Cada uma delas importa. Vou tratar. Prometo. Yasmin assentiu e saiu. Não era perdão completo, mas era um fechamento. Do lado de fora do hotel, Omar estava esperando, encostado em seu carro.
Mas não era a Ferrari ostentosa que ele costumava dirigir. Era um sedã simples. Mudou de carro? Yasmin perguntou. Mudei muita coisa. Ele respondeu. Posso te dar uma carona? Durante o trajeto, Omar contou sobre as mudanças em sua empresa. Reduzi meu próprio salário em 60%. O dinheiro foi redistribuído para funcionários de base. Implementamos licença maternidade e paternidade estendida, creche no local de trabalho. E os investidores aprovaram isso. Os antigos, não. Morrison e outros saíram. Mas consegui novos investidores que valorizam impacto social, não apenas lucro. A empresa está menor, mas mais saudável. E eu durmo melhor à noite. Yasmin olhou, surpresa. Você realmente mudou. Tive uma boa professora. Ele sorriu. Aquele curso que você me forçou a fazer mudou minha perspectiva completamente. Agora estou dando palestras sobre uso responsável de poder e privilégio. Você, dando palestras? Eu sei. Irônico. O homem que humilhou alguém publicamente agora ensina outros a não fazerem o mesmo. Mas é exatamente porque cometi o erro que posso falar sobre as consequências. Eles pararam na frente do apartamento de Yasmin. Um novo, em bairro melhor, mais espaçoso. Omar a acompanhou até a entrada. Yasmin, posso te perguntar algo? Pode. Você algum dia vai me perdoar de verdade? Yasmin pensou cuidadosamente antes de responder. Sabe o que percebi? Perdão não é um momento único, é um processo. Tem dias que eu olho para você e ainda sinto raiva do que passou. Tem dias que consigo ver só o homem que está tentando ser melhor. E hoje? O que você vê hoje? Hoje vejo alguém que está realmente mudando. E isso conta muito. Omar sorriu, mas havia tristeza em seus olhos. Posso te fazer uma última pergunta? Pode. Se eu tivesse te tratado bem desde o começo, se tivesse reconhecido seu valor naquela noite, sem toda a humilhação, você acha que poderíamos ter sido amigos? Ou talvez algo mais? Yasmin sentiu o coração apertar. Era uma pergunta impossível. Não sei. Mas a verdade é que não somos aquelas pessoas. Você foi cruel. Eu sobrevivi. Essas experiências nos mudaram. Então, talvez a pergunta certa não seja e se, mas e agora? E agora? Omar repetiu, esperançoso. Agora somos duas pessoas diferentes, tentando construir algo novo. Não sei o que é ainda. Amizade, talvez. Respeito mútuo, certamente. Mas romance. Ela balançou a cabeça. Não posso construir amor em fundação de trauma. Entendo, Omar disse. E genuinamente parecia entender. Então vamos construir amizade primeiro. E, se um dia se tornar algo mais, ótimo. Se não, também está ótimo. Porque ter você na minha vida, de qualquer forma, é um privilégio que eu não mereço, mas sou grato por ter. Yasmin sorriu. Esse é o Omar que eu posso respeitar. Eles se despediram com um abraço breve, mas genuíno. Não era final de conto de fadas. Era melhor. Era real. 3 meses depois, Yasmin estava em um palco completamente diferente. Era a cerimônia de premiação da Sociedade Brasileira de Química. Ela havia sido indicada e ganhado o prêmio de pesquisadora revelação do ano. O auditório estava lotado. Cientistas, acadêmicos, estudantes. Na primeira fileira, Isabela, com um vestido bonito e sorriso orgulhoso. Ao lado dela, Dona Carmen, que Yasmin havia insistido em trazer. E, um pouco mais atrás, discreto, mas presente, Omar. Quando chamaram seu nome, Yasmin subiu ao palco com as pernas trêmulas. Ela segurou o troféu, um cristal pesado e bonito, e olhou para a plateia. 10 meses atrás, ela começou, sua voz ecoando pelo auditório. Eu estava trabalhando como empregada em um hotel. Não porque não fosse qualificada, mas porque minha carreira havia sido roubada por alguém que usou poder contra mim. Silêncio absoluto. Todos sabiam da história, mas ouvi-la diretamente era diferente. Muitas pessoas aqui já foram subestimadas, já tiveram seu trabalho roubado, já foram invisíveis enquanto outros recebiam crédito. E quero dizer a vocês, sua história não acabou. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de várias pessoas na plateia. Eu fui humilhada publicamente. Minha filha foi agredida na escola.
Fui quase despejada. Houve noites em que pensei em desistir, em aceitar que talvez eu realmente não fosse boa o suficiente. Ela olhou diretamente para Isabela. Mas minha filha me lembrou de algo importante. Competência não desaparece porque alguém não reconhece. Valor não diminui porque alguém te diminui. Você sempre foi brilhante. Só precisava de uma chance de brilhar. Isabela chorava, mas sorria também. Este prêmio não é só meu. É de todas as pesquisadoras que vieram antes de mim e tiveram seu trabalho roubado. É da minha filha, que me manteve forte. É da Teresa, que foi gentil quando ninguém mais era. É da Dona Carmen, que cuidou da minha filha nas madrugadas. É de cada pessoa que acreditou em mim quando eu mesma não acreditava. Ela fez uma pausa, agora olhando para o mar. E é até de quem me humilhou, porque essa experiência me ensinou que eu sou mais forte que qualquer humilhação. Que dignidade não pode ser tirada, apenas temporariamente escondida. A plateia se levantou em aplausos ensurdecedores, mas Yasmin ainda não havia terminado. Para qualquer pessoa assistindo que está lutando, que está sendo subestimada, que sente que ninguém vê seu valor, eu vejo você. Você importa. Seu trabalho importa. E seu momento vai chegar. Não desista. Nunca desista. O auditório explodiu. Pessoas choravam abertamente. Estudantes gritavam palavras de apoio. Foi um momento de catarse coletiva. Depois da cerimônia, Yasmin foi cercada por pessoas querendo agradecer, compartilhar histórias, pedir conselhos. Mas a pessoa que mais importava estava esperando pacientemente. Mãe! Isabela se jogou em seus braços. Você foi incrível. Estou tão orgulhosa. Eu não seria nada sem você, meu amor. Mentira! Você sempre foi tudo. Eu só te lembrei disso. Dona Carmen se aproximou, enxugando lágrimas. Menina, você me fez chorar feio. Que discurso lindo! Obrigada por tudo, Dona Carmen. Por cuidar da minha filha. Por acreditar em mim. Teresa estava logo atrás, também emocionada. Sempre soube que você era especial, querida. Obrigada, Teresa, por ter sido luz no meu fundo do poço. Omar esperou que todas se afastassem antes de se aproximar. Yasmin, aquele discurso. Você me deu muito mais crédito do que eu mereço. Dei o crédito certo. Ela respondeu. Você me machucou, mas também me ajudou a crescer. As duas coisas podem ser verdade. Posso te contar algo? Hoje recebi ligação de 3 empresários que viram seu discurso. Todos querendo implementar mudanças em suas empresas. Querendo fazer melhor. Sua história está mudando mais do que só você. Yasmin sentiu novas lágrimas. Era isso que eu queria. Que meu sofrimento significasse algo. Significou tudo, Omar disse, suavemente. Você transformou dor em propósito. Humilhação em movimento. Você é a pessoa mais impressionante que já conheci. Yasmin o abraçou. Era diferente dos abraços anteriores. Tinha calor, tinha perdão nascente, tinha possibilidade. Obrigada, ela sussurrou. Por mudar. Por realmente tentar. Obrigado por me dar a chance. Quando se separaram, Isabela observava com aquele sorriso conhecedor de quem entende mais do que deveria. Vocês vão namorar? Ela perguntou, diretamente. Isabela. Yasmin ficou vermelha. O quê? É pergunta válida. Omar riu. Que tal a gente descobrir juntos? Sem pressão, sem expectativas. Apenas vivendo. Posso viver com isso. Yasmin concordou. Desde que você trate minha mãe como rainha. Isabela acrescentou, severa. Porque ela é. Sempre foi. Eu sei, Omar assentiu. Só fui idiota demais para perceber no começo. Naquela noite, de volta ao apartamento, Yasmin e Isabela se sentaram no sofá confortável de sua nova casa. O troféu brilhava na estante, ao lado de fotos de família. Mãe, posso te perguntar algo? Isabela disse. Sempre. Você perdoou ele de verdade? Yasmin pensou cuidadosamente. Estou aprendendo a perdoar. Não por ele, mas por mim. Porque carregar raiva é pesado. E eu já carreguei peso demais na vida. Mas e se ele voltar a ser ruim? Aí eu vou embora. Porque agora eu sei meu valor. E nunca mais vou aceitar menos do que mereço.
Bom, Isabela sorriu, porque você merece tudo. O mundo inteiro. Yasmin abraçou a filha, sentindo gratidão profunda. Elas haviam sobrevivido a tempestades terríveis, haviam sido quebradas e reconstruídas. E, agora, finalmente, estavam prosperando. Não porque um homem rico as salvou, mas porque nunca desistiram de si mesmas. Anos depois, quando perguntaram a Yasmin qual foi o momento mais importante de sua vida, ela não disse a premiação. Não disse o dia em que retomou a carreira. Não disse nem o dia em que seu composto anticancerígeno entrou em testes clínicos com resultados promissores. Ela disse: o momento em que vesti aquele vestido vermelho e olhei no espelho. Porque percebi que roupas caras não fazem a pessoa. Poder não faz a pessoa. O que você é por dentro, sua força, sua dignidade, sua recusa em se curvar, isso é o que te define. E, quando aquele homem me humilhou na frente de todos, ele pensou que estava me diminuindo. Mas, na verdade, me deu o maior presente, me mostrou que eu podia ser quebrada e, ainda assim, me reerguer mais forte. Então, para qualquer pessoa que já foi humilhada, subestimada, invisibilizada, você não é o que fizeram com você. Você é como você responde. E, se você responder com dignidade, com força, com recusa a se curvar, ninguém pode realmente te destruir. Porque, no final, pessoas pequenas tentam diminuir outras para se sentirem grandes. Mas pessoas verdadeiramente grandes erguem outros, mesmo quando foram derrubadas. E eu escolho ser grande. Não em poder ou dinheiro, mas em caráter, em força, em recusa a ser menor do que sou. Essa é minha história, de empregada cientista, de invisível a inesquecível, de humilhada a inspiração. E, se eu consegui, você também consegue. Nunca duvide. Nunca. Fim da história.